na mesma forma do regime geral de previdência, e não nas mudanças do pessoal da ativa, ou seja, quando a gente diz que existe paridade, toda vez que o pessoal da ativa tiver um reajuste, tiver um aumento, o aposentado também tem. Neste caso especificamente, não é assim, não tem essa paridade, por essa forma. Que pode ser bom, pode ser ruim, depende de como vai se comportar o processo de reajuste, de aumento de vencimentos dos servidores. Tem município que fica 3, 4, 5, 6 anos sem dar reajuste. Se está nessa regra aqui, pelo menos o aposentado, todo ano, está tendo aquele reajuste por esse índice. Mas o inverso também é verdadeiro. Tem município que tem lá os seus reajustes maiores do que esta regra aqui, ok? Então, esta é a regra geral, permanente, para todos os servidores que entraram no sistema a partir de dezembro de 2003. Para os professores, diferencia naquele sentido lá. Ao invés de 35 anos para o servidor homem, é 5 anos a menos. Então, o professor é 30 anos e a professora, ao invés de 30 anos, é 25 anos. Veja só, quando se começou a discutir essa questão de reforma previdenciária e virar outra por aí, já está sendo, aliás, ontem, hoje e amanhã em Brasília, está tendo o ministro da Previdência está tendo uma gama aí de discussões tal, para começar a se falar em termos de reforma previdenciária. Uma coisa que eu esqueci de falar, quando eu falei no cálculo ali, além a diferenciação entre o regime geral e o regime próprio, é o seguinte, se você calcular a média de todo o período laboral do servidor para o regime seletista, ou só de um período mais recente, no caso do estatutário, para o regime geral tem aquele famigerado fator previdenciário, que é uma fórmula para calcular esse fator enorme, que é inteligível. Mas a função dele é o quê? Promover uma baixa no valor da aposentadoria do servidor, para que ele não se sinta animado a se aposentar e fique por mais um período na ativa. Esse fator previdenciário substituiu a questão da idade mínima para aposentadoria para o regime geral. Não se aprovou na primeira reforma previdenciária a idade mínima para o servidor seletista. No entanto, foi colocado o fator previdenciário para compensar, tá ok? Veja só, na primeira emenda constitucional, a número 20, de 98, que tirou, vamos dizer assim, alguns direitos, ou reduziu alguns direitos dos servidores, então pensou-se no quê? Bom, mas para aqueles servidores que já estão em atividade há um bom tempo, vamos fazer algumas regras de transição, alguma forma que atenue um pouco este efeito da reforma previdenciária para esses servidores mais antigos. Ou seja, esta reforma, essas novas regras serão para os mais recentes. Então, a primeira delas foi essa primeira regra de transição, que é aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, redução da idade com redução dos proventos. Quer dizer, ao invés de ser lá os 60 anos, vai reduzir, eu vou mostrar para vocês, mas, no entanto, o provento também acaba reduzindo. É o artigo 2º da emenda constitucional número 41 de 2003. Então, é uma regra transitória mesmo, é uma regra que, com o tempo, ela vai se extinguir e vai ficar só aquela permanente lá. Esta regra, então, foi mesmo para beneficiar o pessoal que já estava no serviço público antes
do dia 16/12 de 1998, que foi a emenda constitucional número 20. Então, o pessoal mais antigo. Lembra que eu falei, na regra permanente era 60 anos, aqui abaixa para 53 para o homem. Para a mulher, baixou para 48 anos e não 55. Os 35 anos de contribuição e 30 para a mulher se manteve. 5 anos no cargo que se vai dar aposentadoria. E essa aqui que é a regrinha que diminui aí um pouco os proventos de aposentadoria. Ou seja, ou pelo menos tenta postergar a aposentadoria desse servidor. Você acresce 20% sobre o tempo de serviço que faltava em 16/12 de 98 para os 35 anos de contribuição do homem e para a mulher para os 30 anos de contribuição. Vou dar um exemplo aqui, bem prático. Em dezembro de 98, o servidor já tinha 30 anos de contribuição. Então, faltava para ele poder se aposentar 5 anos, ok? Então, o que é? Aumenta 20% desses 5 anos e soma lá no que faltar para essa pessoa se aposentar nessa regra. Ou seja, é fácil. Sobrou 5, 20% de 5, mais um ano. Então, ao invés dele completar os 35, ele vai completar os 35 e mais um ano. Esse é o pedágio. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. É uma regra que criou um pedágio para você diminuir a idade, no entanto, criou um pedágiozinho aí para você cumprir antes de se aposentar. Também é sem paridade, ok? Os reajustamentos serão pelo índice do INPC, do IBGE, da mesma forma que quando ocorreu o reajuste do regime geral, ok? Para os professores, esta regra cria o seguinte, além daquele tempo que está previsto de 30 para homem, 25 para mulher, acresce para o professor 17% e para a professora 20% no tempo para poder se aposentar por essa regra, com uma idade menor. Por que botou aqui porcentagem, lá não? Para ficar mais fácil a conta, foi feito dessa forma. A segunda regra de transição, que chama-se aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com proventos integrais. Estamos falando sempre em proventos integrais, tá? E ela se aplica ao artigo 6º da Emenda Constitucional número 41 e aplica-se aos servidores que ingressaram no serviço público antes de 31/12 de 2003, ou seja, antes da Emenda Constitucional número 41, ok? A anterior era quem entrou lá antes de 98. Esta regra para quem entrou antes de 31/12 de 2003. Idade, 60 anos para homem, 55 para mulher, 35 anos de contribuição para homem, 30 para mulher. O que acrescentou? Olha, 20 anos de serviço público. Essa pessoa, para aposentar-se por essa regra, terá que ter 20 anos de serviço público, seja homem ou seja mulher. E 10 anos na carreira em que se pretende aposentar. Proventos integrais, ou seja, total, não tem média, não é 80%, não é nada. Proventos integrais, calculados pela última remuneração do cargo efetivo. Você vai se aposentar com a sua última remuneração. E tem paridade, que é aquilo que eu falei, ou seja, toda vez que aumentar os vencimentos do servidor da ativa, vai aumentar na mesma data, na mesma proporção, os servidores inativos. Ok? Os professores, nesse caso, continuam tendo aqueles 5 anos a menos lá, que eu já havia falado.
Terceira regra de transição é a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com proventos integrais, que é o artigo 3º da emenda constitucional número 47 de 2005. Foi a última emenda constitucional. Aplicado aos servidores que ingressaram no serviço público antes de 16/12 de 98, aqueles mais antigos. Veja só, antes de eu falar sobre essa regra, eu quero deixar claro o seguinte: vai ter servidores, sempre tem servidores, que pode se aposentar por essa ou aquela regra de transição. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que, não ele, servidor, ele vai, deixa eu dar serviço aqui para o povo do RH. Ele vai lá no RH e fala: olha, eu quero saber qual é a melhor opção para a minha aposentadoria, através de que regra eu tenho melhores benefícios. O RH, se for regime estatutário, tem lá um programa que ele coloca lá todos os seus dados, vai soltar lá os resultados, né, das regras, dessas regras de transição, e aí você vai ver o que é melhor, através de qual você vai se aposentar, através de qual você terá mais benefícios. Nesse caso aqui, veja só, 35 anos de contribuição para homem, mulher 30, da mesma forma, aumentou aqui em relação à regra anterior, que era 20 anos de serviço público, aqui eles pedem para que tenha 25 anos de serviço público, tanto para o homem quanto para a mulher. Lá era 10 anos da carreira que você iria se aposentar, aqui são 15 anos, e 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria, quer dizer, você tem que estar lá na carreira há 15 anos. A idade de 60 anos. No entanto, vai ter uma redução da idade, para cada ano que exceder aos 35 de contribuição, você tem uma redução na idade. Os proventos são integrais também, o último vencimento do cargo efetivo, você vai aposentar na integralidade, não tem teto, não existe teto. Uma grande diferença entre o regime estatutário e o regime seletista é que no regime seletista você tem teto e no regime estatutário você não tem teto. E o reajustamento também nessa regra é através da paridade, ou seja, toda vez que o servidor da ativa, se tiver reajuste, tiver aumento de salário, de vencimentos, você terá nos seus proventos também. Nesta regra não há diferenciação para os professores. Os professores entram na mesma regra que os demais servidores. Aí você vai perguntar, mas por quê? Porque os constituintes, tá? O Congresso decidiu que não haveria diferença, a regra é para todos. Bom, eu falei aí da regra permanente e das regras de transição para as aposentadorias integrais. Vou estar falando rapidamente sobre as aposentadorias com proventos proporcionais, que são elas: aposentadoria por idade, a compulsória e por invalidez. A aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais, entre parênteses, média, é uma regra permanente também, não é regra transitória, é uma regra permanente. Está lá no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, a linha B da Constituição Federal. Tá? Aplica-se aos servidores que completarem, depois de 30/12 de 2003, os requisitos que eu vou estar falando aqui para vocês. No mesmo regime, não. No mesmo regime. Se você pode ter duas aposentadorias, um no regime geral e outro no regime estatutário. Desculpa. Ah, tá.
Só para dar uma desanuviada, ele falou, não põe muito esse microfone na boca, porque faz um barulhão. Eu estou fazendo o inverso, eu estou pondo longe aí. Mas se vocês não estiverem conseguindo ouvir, dá um grito aí que eu me... Eu não sei, estão pedindo para pergunta, melhor não. Melhor não, vamos terminar aí depois, ok? Vamos lá, vamos botar aqui que eu até... tá aqui. A primeira é a regra permanente da aposentadoria com proventos proporcionais. 65 anos de idade para homem, 60 de idade para mulher, proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Como é que você faz essa conta? Não é? Os 35 anos lá de contribuição para o homem representa 12.775 dias. Então você faz essa proporção a quantos dias você contribuiu lá e quantos dias deveria ter contribuído para completar os 35. Como é uma aposentadoria proporcional, você faz para essa conta. Para a mulher, como é 30 anos, dá 10.950 dias, então você faz também essa proporção. E vai fazer pela média, eu disse lá, foi a média. Então, qual é a média? 80%, né? A média aritmética de 80% das maiores bases de contribuição, sempre a partir de julho de 94. Sempre as últimas, um período mais recente para você fazer o cálculo. E aqui não tem paridade, ou seja, o reajuste é pela INPC, toda vez que ocorre o reajuste pelo regime geral, ok? Como assim? Sim, mas ele teve auxílio-doença e contribuiu. Se contribuiu, o tempo é contado, tá certo? É contribuição sempre. Se houve contribuição, o tempo é considerado, certo? Aqui, no caso, para os professores não há diferença, a regra é a mesma, tá? E para todos os servidores em geral, os servidores que completaram a idade antes de 30 de 12 de 2003, ou seja, antes da emenda 41, ele tem direito à paridade. Excepciona nesses casos aqui, se caso ele completou a idade antes da emenda 41. Se foi depois, não tem paridade. Aposentadoria compulsória, né, com proventos proporcionais, feito pela média. Compulsória é compulsória, né, não tem. No regime geral, não existe aposentadoria compulsória. No regime estatutário, tem. 70 anos, você vai embora. O outro nome que se dá é expulsória, ou seja, está expulso, tá certo? Aos 70 anos, o servidor vai para casa, tá? E vai se aposentar proporcionalmente, tá ok? Então tá lá, 70 anos de idade, proventos proporcionais, né, ao tempo de contribuição, da mesma forma anterior lá, um para cada 12.775 dias, para a mulher, um para 10.950. A média também, as 80 maiores, de 94 para cá. E o reajuste desse benefício é pelo INPC, na mesma regra para o regime geral. Portanto, não tem paridade. Aqui é uma observação, eles colocam, olha, a proporcionalidade é em dias para que o servidor não tenha prejuízo. Porque se fosse em anos, quer dizer, você podia falar, é para 35 anos, ou 1 para 30 para a mulher. Mas é para você, em dias, que é para você pegar períodos quebrados, né? Mesmo. Olha lá, o cara tem 20 anos, 6 meses e 15 dias. Então a proporcionalidade aí vai ser de todo o período, ok?